Bom dia, pessoal. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada e hoje nós vamos falar sobre radiciação. Então, para dar início, a gente vai tratar aqui dessa questão aqui, né, que está na página 36. Uma coisa bem simples, que é a raiz quadrada de 9, que é igual a 7, porque 7 vezes 7, né, ou 7 ao quadrado, dá 49. A raiz quadrada de 27,04 é igual a 5,2. Porque 5,2 vezes 5,2 dá 27,4. E a gente tem também a raiz sexta de 729 é igual a 3. Por quê? Porque 3 a sexta é igual a 729, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí, pessoal, tá dando para vocês enxergarem bem? Estão conseguindo? Pode Sim. falar aí. Ok. Qualquer coisa vocês me parem aí, tá certo? Prefiro que vocês falem, porque quando eu coloco a tela do PowerPoint, eu não consigo olhar para vocês. Agora eu estou vendo, né, todo mundo está com o microfone desativado, mas tem momento que eu não consigo. Por exemplo, deixa eu ver aqui agora. Agora eu já não consigo mais ver vocês. É por isso que é importante vocês falarem. De vez em quando eu vou lá, olho sem vocês perceberem. Bora lá. Raiz oitava, né, a gente chama raiz oitava, né, isso aqui é o índice de 256. É igual a 2, porque 2 a oitava, né, que dá tudo isso aqui, é igual a 256. Lembrando que raiz quadrada não escreve o índice 2. Porque o certo era colocar um 2 aqui, ó. Mas o índice 2 a gente não escreve. Vamos ver na página 37. Diz assim: é importante notar a diferença entre menos raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de menos 9. Então são coisas diferentes. Menos a raiz quadrada de 9 é o oposto de raiz quadrada de 9. Logo, menos a raiz quadrada de 9 vai ser menos a raiz quadrada de 9, que dá 3. Enquanto que a raiz quadrada de menos 9, ou seja, de um número negativo, ela não está definida para o conjunto dos números reais. Ou seja, até o conjunto que a gente está estudando até agora, essa raiz quadrada a gente diz que ela não existe. Então, dado o número real A, agora eu consigo ver vocês, tá vendo? O número real A e o número natural ímpar, a expressão raiz enésima de A é assim que a gente lê. Raiz enésima é igual ao número real B, de modo que B elevado ao quadrado seja igual a A, que é justamente o que a gente vê aqui embaixo. Por exemplo, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 à terceira é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 existe, tá vendo? Então, embora a raiz negativa, a quadrada, raiz quadrada negativa, raiz de um número par negativo não existe. Mas se o número for ímpar, se o índice for ímpar, deixa eu só corrigir, pessoal. A raiz ímpar de um número negativo existe. A raiz par de um número negativo não existe. Em outras palavras, eu quero dizer que existe a raiz quadrada de menos 8. Por quê? Porque o índice é ímpar. Significa dizer que se eu pegar o número menos 2 e multiplicar 3 vezes, eu vou gerar o número menos 8. Tá certo? Do mesmo modo que se eu pegar o número 3.125 e extrair a raiz quinta, eu vou gerar aqui o número 5. Mas se eu pegar essa raiz negativa, eu também vou gerar o número menos 5. Então, a pergunta é, raiz negativa existe? Aí vocês têm que dizer que sim. O que não existe é raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, porque o índice é par. Para quem não sabe o que é índice, essa parte aqui que eu estou circulando agora, de vermelho. Isso é o índice. O índice aqui é 3, o índice aqui é 5. Quando o índice é ímpar, a raiz quadrada negativa existe. Quando o índice é par, a raiz quadrada negativa não existe. Agora vamos para a página 38. Então você pode pegar seu livro aí e acompanhar comigo. Até porque eu vou passando e vendo o que é mais importante. Então, a gente vai ver direto as propriedades do radical. A primeira propriedade é essa propriedade aqui que a gente vai traduzir agora. Ela quer dizer o seguinte, que a raiz enésima de A elevado a n
é igual a A. Resumindo, é como se você cortasse aqui esse N com esse e vai sobrar apenas o A. Então, por exemplo, eu tenho raiz quadrada, raiz quinta de 32, que é igual a 2, porque 2 à quinta dá 32. Então, eu poderia dizer que a raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 à quinta. Aqui embaixo eu estou. A raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 à quinta. E dessa forma, eu cortaria esse 5, com esse outro sobraria apenas o 2. Do mesmo jeito, eu posso dizer que a raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? Porque 81 é formado por 3 elevado à quarta. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Resumindo, 3 elevado à quarta dá 81. Em outras palavras, eu posso pegar aqui e escrever raiz quarta de 81 como raiz quarta de 3 à quarta. E posso cortar esse 4 com esse, gerando apenas o número 3. Então, se eu utilizar isso para resolver equações, eu posso, como eu tenho raiz quinta elevado à quinta, eu posso cortar esse 5 com esse, ficando apenas x mais 3, que é isso aqui, ó. Tá? Com x mais 3 sendo o número maior ou igual a zero, né? Ou seja, positivo. A tradução disso aqui, tá? Da linguagem, porque matemática realmente ela utiliza outra linguagem que a gente tem que traduzir. A tradução disso aqui é que esse número, x mais 3, é um número positivo, só isso. Se você não entendeu, pessoal, eu peço que você levante a mão, né? Quem é que utiliza a conta que está com o nome de Aparecida Rodrigues? Quem é que utiliza? Diga o nome, porque eu vou ter que... Você é de que série? Pode ativar o microfone. Nono B. Diga o nome. Caio Wesley. Caio Wesley. Aí, Caio, eu vou aproveitar a oportunidade, né? E já vou fazer a atualização aqui. Deixa ele só abrir enquanto eu vou mostrando aqui para vocês a tela. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Vocês têm uma ideia de como é que eu faço, né? É meio complicadinho, porque eu tenho que estar no ano B. Eu tenho que estar abrindo e fazendo uma atualização manual. Então aqui, ó. Deixa eu colocar para cá. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, aí? Conseguindo ver? Olhem aí no chat. No chat não, né? Só falar. Fala mesmo. Estão conseguindo ver essa tela aí? Com o nome do pessoal do nono B. Pronto, então veja. Vamos repetir aí o que eu tinha perguntado, né? Eu perguntei. Foi o aluno. Vou fazer logo uma chamada rapidinho aqui. Por exemplo, Aparecida Rodrigues. Utiliza a conta de quem? Da minha mãe. Você é de que série, Aparecida? Não, peraí. Aparecida é Caio. Desculpa, Caio. Caio é nono B. Desculpa, Caio. Aí eu tô aqui na tela, né? Caio do nono B. Aí, Caio. É Caio Wesley, é? Sim. Aí, Caio, eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar o nome da conta da tua mãe, que é Aparecida Rodrigues, não é isso? Uhum. Pronto. E aí, quando eu ver seu nome, na próxima vez eu não vou te chamar de Aparecida Rodrigues. Eu vou olhar aqui e vou dizer Caio. Tá certo? Tá bom. Você pode Tá continuar usando a conta da sua mãe tranquilamente. Deixa eu ver outro estudante aqui. Foi Emily, usa a conta dela mesmo, Emily? Emily? Emily foi tomar um café. Ítalo, Ricardo, Thaís, Vitória, Wilson. O Wilson tá na aula ou foi pro café? Minha gente, vamos acordar, pessoal. Wilson, usa a tua conta mesmo, Wilson? Tu é do nono B, não é isso? Tá certo. O Wilson tá aqui. Tá tudo certinho aqui, teus dados. Vê se o número do seu telefone é esse mesmo. Final 92. Continuando a nossa aula. Deu para entender aí esse conteúdo, essas propriedades aí? Ou seja, quando o radical e o índice for igual, você corta. Você tem que fatorar primeiro, né? Por exemplo aqui, foi fatorado. Agora a gente está com um probleminha aí no PowerPoint.
enquanto ele está organizando, eu vou perguntar a vocês novamente, né, como é que foi o final de semana de vocês. E aí, foi bom? Saíram de casa? Cadê vocês, pessoal, para falar? Ativa o microfone. Wilson, Caio. Vamos continuar aqui na página, agora na 38 e na 39. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Participar da aula, né? Participar. O Wilson aí tá bem tímido, não quer falar. Mas tem que falar, tá? Senão não vai aprender o conteúdo. Bora lá. Eu tenho agora a segunda propriedade, que ela diz, vamos traduzir direito aí, né? Tem essa parte aqui na linguagem matemática. O que ele quer dizer é que a gente pode dividir essa parte aqui, né? O expoente pelo índice. Então, por exemplo, se eu tenho a raiz oitava de 10 a oitava, eu posso cortar esse número com esse, como a gente viu, mas o correto era eu pegar e escrever o 10 e dividir 8 por 8. E aí ficaria 8 dividido por 8, que dá 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. Se eu tenho a raiz quadrada de 10 ao quadrado, isso dá 10. Por quê? Porque, na verdade, o índice aqui é 2. Falei no início da aula que o índice não deve ser escrito. Lembrando a todos que tem que usar o celular na horizontal, senão vai cortar a imagem. Por que a raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10? Porque eu tenho aqui 10 e vou dividir esse número daqui por esse daqui, que é o índice. E vai ser 10 elevado a 1 também, que é igual a 10. Nesse caso, a gente diz que as duas raízes elas são iguais. Tá? Essa parte aqui, eu já estou fazendo aqui. Ó. Eu já estou fazendo aqui. Ó. A gente chega de uma, a gente chega na outra. Então, por exemplo, a raiz vigésima de 2 à quinta, nessa parte aqui de baixo. Acredito que deve estar na página 39. Você pode dividir o 20 pelo 5 e o 5 por ele mesmo. 20 dividido por 5 dá 4 e 5 dividido por 5 dá 1. Então é como se fosse aqui 2 elevado a 1, que deu raiz quarta de 2. Aqui embaixo você também tem a mesma explicação aqui. Ó. Divido 25 por 5 e divido 10 também por 5. E ficou raiz quinta de x y elevado a quinta. Vamos ver mais uma questão aqui. Agora a gente tem essa propriedade que é raiz quadrada, raiz de raiz. Como que a gente faz para resolver essa questão aqui de raiz de raiz? Bom dia a todos que estão entrando agora. Lembrando que a nossa aula na quinta eu estou gravando, na segunda eu estou gravando, mas na quinta-feira eu não vou gravar mais. Por quê? Porque a gente tem as respostas da atividade de hoje são colocadas na quinta. Então quem quiser pegar a resposta, discutir, vai ter que participar da aula. Certo? Eu não vou mais gravar, vou apenas dar aula normalmente. Mas vamos ver aqui. Vou também falar sobre o teste no final da aula, que a gente tem calculando raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Isso equivale a raiz cúbica de 8. Agora vamos ver por quê. Aqui, na verdade, o que a gente faz é pegar os índices, porque esse índice aqui é como se fosse 2. Tá? E eu posso multiplicar esse índice fazendo 3 vezes 2, aí pulando para aqui agora, é igual a 6. Significa dizer que nessa propriedade que eu falei, quando a gente tem raiz quadrada de raiz quadrada, os índices devem ser multiplicados. Então, como eu tenho raiz cúbica de raiz quadrada de 64, e esse número 2 aqui não aparece, estou colocando ele, porque quando o número não tem raiz, não tem índice, é porque o índice é 2. Então eu multiplico. 3 vezes 2 é igual aqui a 6. Ó. Quando raiz cúbica de 64, que é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2,
é igual a 64. Por isso que a raiz sexta, né? A raiz sexta de 64 é igual a 2. De outra forma, eu também posso fazer a comparação. Tá? Posso fazer a comparação. Como eu tinha feito aqui, ó. Eu multiplico aqui os índices, que geram 6. E aqui eu já posso fazer essa comparação. Agora, eu quero saber quanto é a raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Lembrando que esses índices aqui são 2, porque eles não aparecem. 2 vezes 2, eu estou aqui embaixo, tá, gente? Na página 39. É igual a 4. Pega teu livro, tá? Você que está entrando agora, pega seu livro. O pessoal do nono B não tem livro. O pessoal do nono A tem. Então, quem é do nono A, pega o livro. Quem é do nono B vai receber esse material lá no Google Sala de Aula. E quem é do nono A também recebe. Tá? Na escola, o pessoal imprime só para o pessoal do B. E essa parte da aula de hoje não imprime para o pessoal do A. Para o pessoal do A é apenas seguir o roteiro. Você tem lá no caderno pedagógico, para quem pegou. Então, eu vou passar para a próxima questão. Tá certo? Vocês aí do nono B vão receber isso aí em branco. O pessoal do nono A também está no livro em branco, né? Não está assim passo a passo, não. Vamos para a quarta propriedade. Dessa quarta propriedade, que tem essa monte de escrita, um monte de escrita aqui, eu vou traduzir para vocês. Diz assim. Mas antes, eu quero escutar a voz de vocês. Cadê Caio? Quem mais? Cadê Eduarda? Thaís? Acho que foi um desses alunos foram colegas do meu menino que está no nono ano também. O menino também está lá no nono ano, está sentindo algumas dificuldades em matemática. A gente está um pouquinho avançado, viu? A gente tá Foi lá... eu, professor. Thaís foi? Muito bem, Foi. Thaís. Ele falou mesmo. Thaís, foi isso que ele falou. A gente está um pouco mais avançado, viu, Thaís, do que eles. Tu tem que prestar atenção na aula, tá certo? Eu até estava dando aula a ele. Desse conteúdo, porque ele ainda não está vendo. Eu estava dando aula a ele de essa parte que vocês já viram, né? Que foi a parte de potência, as propriedades da potência, produto. Estava lá, ele todo abusado comigo, mas tem que assistir aula, né? Ele viu também essa aula. Ele ainda não viu notação científica. Eu vou passar para ele notação científica e radiciação também não viu. Tá? Mas eu vou ter que dar aula a ele, porque ele realmente não viu ainda. Mas continuando, o programa da escola dele parece que é diferente. Ele não viu esse assunto. Continuando, a gente vai... Onde era que eu estava? Me perdi aqui. Pronto. Na página 39, na página 39 a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais. E radicais podem ser multiplicados. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Eu posso pegar e multiplicar o 4 pelo 5, ficando 4 vezes 25 dá 100, raiz quadrada de 100 dá 10. Ou eu posso fazer passo a passo. Separar a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 25. Essa daqui é uma das propriedades mais importantes para vocês seguirem o caminho nas próximas séries. Isso porque eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Vamos supor que eu coloco um teste lá e vocês chegaram na resposta e encontraram, por exemplo, a raiz quadrada de 80. Aí você diz, professor, mas 80 não tem raiz. Mas se você for uma pessoa que usa a sua imaginação, você pode entender que 80 é formado por 16 vezes 5. E aí você separa o 16, logo usando, a gente chama de olho de Tandera, né? Sabendo que o 16 tem raiz exata. Aí você faz raiz quadrada de 16 dá 4, exatamente 4, e a raiz quadrada de 5 não tem. Então, embora a raiz quadrada de 80 não exista, mas a gente pode simplificar dizendo que é igual a 4 raiz de 5. Por isso que essa propriedade daqui, ó, essa daqui, é uma das mais importantes para vocês. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 3 vezes 11, isso é o mesmo que a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 11. Agora, vocês têm que ter cuidado para não cometer gafe. O que eu quero dizer é que
Raiz quadrada de 80, ela é 16 vezes 5, mas também pode ser 8 vezes 10. Se eu fizer 8 vezes 10, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque nem 8 tem raiz exata e nem 10 tem raiz exata. Eu tenho que estar de olho nos números que têm raiz exata. A gente até faz aquele cálculozinho, ó, gente. Vamos pensar, 1 vezes 1 dá 1, então 1 tem raiz. 2 vezes 2, 4, 4 tem raiz. 3 vezes 3, 9, 9 tem raiz. 4 vezes 4, 16, 16 tem raiz. 5 vezes 5, 25, 25 tem raiz. 6 vezes 6, 36. E assim vai, né? Você vai colocando memorizando, na verdade, todos esses números, tá? Pelo menos até chegar em 100. E vai ficar muito fácil quando você quiser simplificar, tá? Aí você já vai saber qual é o número que você vai conseguir simplificar. Tá bom? Vamos passar para a nossa última propriedade da aula de hoje. Na nossa última propriedade, a gente diz que quando você tem uma divisão de radicais, aqui ó, você pode separar, colocar a raiz de um e a raiz do outro, usando o mesmo índice. Por exemplo, raiz quadrada de 25 sobre 9 é a mesma coisa da raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Lembrando que o índice tem que ser o mesmo para os dois. Dois que não escreve, né? Então, bora lá. Raiz quadrada de 25 dá 5, raiz quadrada de 9 dá 3. E isso daqui que eu estou circulando agora é a mesma coisa que isso daqui. Você pode fazer passo a passo. E a gente tem aqui essa comparação. Mas, pessoal, eu queria saber de vocês. Foi uma aula bem breve mesmo, não teve nem assim aplicação. Eu não gosto de trabalhar conteúdo dessa maneira, tá certo? Porque aí não tem o que a gente assim explicar para vocês de conteúdo, é só fazer cálculo. Mas isso é muito importante para quando vocês chegarem lá na frente, vocês depararem com um problema em que vocês têm que simplificar, aí vocês vão conseguir fazer. Então, não é que esse conteúdo não sirva para nada, ele serve. Tá? É um conteúdo seco, não tem um probleminha, não tem um texto para a gente estudar, mas é um conteúdo que você precisa para que lá na frente você possa aplicar esse conhecimento e ter segurança para responder. Eu vou falar sobre a atividade de hoje, que vou colocar lá no grupo, né, que é fazer essa atividade, mas também vou parar a gravação agora e também vou pedir para que os estudantes que não fizeram o teste, vou deixar o link novamente,